pôr de pé, nós vamos ter um momento de oração. E em seguida vamos ler a mesma escritura de 1 Coríntios, capítulo 7. E vamos prosseguir dentro do estudo que começamos aqui no domingo passado. Deus Todo-Poderoso, como testificamos e o Senhor é testemunha, Pai, o que vamos fazer aqui nesta noite não é copiando nem imitando alguém, Senhor, mas é tentando trazer esta igreja a um nível, principalmente aos adolescentes, aos jovens e os pais também, Senhor, como saber em conduzir os seus filhos e ir preparando para o futuro e preparando-os para a vida, Pai. Pedimos que a bênção do Senhor venha estar sobre cada um de nós. Venha, meu Deus, o Teu Espírito refletir, o Teu Espírito repousar agora sobre os nossos entendimentos, para que assim possamos captar a intenção do Senhor, e que cada um seja iluminado, agraciados, e que possamos sair daqui um pouco mais aumentado, tanto no conhecimento como na graça do Senhor. Abençoe a nossa leitura, como também a nossa meditação nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Coríntios capítulo 7. Só mais uma encorpadinha aqui no retorno, irmão Edgar, até ficar no ponto. Vai tendo paciência comigo aí, eu vou falando e os irmãos vão ajeitando aí. 1 Coríntios 7, versículo 32 a seguir. Coríntios 7, versículo 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que a dá em casamento faz bem, mas o que o não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, pois, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também cuido que tenho o Espírito de Deus. Podem se assentar, fiquem na liberdade. Nós apresentamos aqui domingo passado, arrumamos essas figuras com auxílio de alguns irmãos, ou de duas irmãs, simbolizando um rapaz solteiro, varão, segundo o que diz a Bíblia. Calculamos aproximadamente uns 27 anos para esse moço e uns 24, 25 anos para esta moça, que seria mais ou menos uma idade que chegou a um amadurecimento que possa pensar seriamente agora em um relacionamento a dois, a um casamento. E de acordo com o que nós vimos, tem que haver uma preparação. Aqui colocamos os dois juntos, quer dizer, aqui esse homem já se formou tanto fisicamente como uma estrutura psíquica suficiente para saber o que é que vai fazer da vida, e da mesma forma a moça. E aqui colocamos os dois juntos, discutindo seus ideais, que é aquilo que o profeta diz, que namoro é observação, namoro é se conhecer. Estão compreendendo? Agora, vimos aqui que quando
um homem chega à idade de jovem, se tem uma coisa que ele tem que ter capacidade, é para aprender, é para reconhecer a sua imaturidade, e que muitas vezes falta. Por isso que a Bíblia diz que o moço ou a moça levado por si mesmo é a vergonha do pai. Porque você não pode ser levado por si mesmo, você tem que ser tutelado. Você tem que ter essa capacidade de ser tutelado, de passar por aprendizado, de reconhecer que você precisa aprender. E nós vimos e tomamos como base o mancebo, o jovem Salomão, que Davi, seu pai, foi recolhido ao Senhor, e ele ainda jovem herdou o trono. E ele orou a Deus, que é a melhor coisa que ele poderia ter feito. Quando ele assumiu o trono, ele teve um tempo em oração. E Deus lhe apareceu em sonho e perguntou para ele o que ele desejaria. E ele disse: Senhor, dá-me um coração sábio. Deus não perguntou. Mas se Deus tivesse perguntado e dito: mas por que, Salomão, você quer um coração sábio? Ele diz: porque eu ainda sou moço. Amém? Porque eu ainda sou moço, sou tenro, e estou diante de uma grande responsabilidade, que é governar esse povo que é tão grande. Então dai-me sabedoria como entrar e como sair de diante deles. E Deus disse, vocês conhecem a escritura: como não pediste nem riqueza, nem fama, mas antes pediste sabedoria, eu te darei um coração sábio, que ninguém te excederá. E junto com isso virá o bônus. Amém? Porque se você tem um coração sábio, disse ele, se você pediu sabedoria para entrar e sair diante desse povo e para governá-lo, então junto com a sabedoria acompanha o bônus, que é glória, riqueza, etc, etc, etc. Estão compreendendo? Então ele não foi levado por si mesmo. E este é o problema. Porque quando eu já fui adolescente, também já fui jovem, quando estamos nessa idade, nós somos propensos a não escutar muito o que os outros têm a ensinar, o que os outros têm a dizer. Sempre nós colocamos aquela questão: ah, mas eu acho que nada a ver. Hoje temos ditado: nada a ver. Tem tudo a ver. Porque você não passou por esse caminho ainda. E as coisas que nós aprendemos, muitas delas na vida, não é você aprendendo teorias, você vai ter que viver essas práticas. Aí você diz: mas então por que o ensinamento se eu vou ter que aprender sofrendo? Estamos tentando facilitar a sua caminhada. Você vai ter que sofrê-las, é claro. Mas se você sabe o terreno em que você está pisando, você vai se livrar de muitos aborrecimentos. Estão compreendendo? Então vamos lá, recapitulando rapidamente. Por exemplo, em primeiro lugar, ele tem que ter condição física. Ele não pode ser uma criança que nem sequer ainda consegue trabalhar. E às vezes eu não entendo porque moços aí 16, 17 anos já está preocupado com um relacionamento amoroso, quando nenhuma formação física ainda não tem. Segundo lugar, formação psíquica também ainda não tem. O que seria uma formação psíquica? Quer dizer, ele ainda não sabe o que quer da vida. Hoje ele quer ser uma coisa, amanhã quer ser outra. Hoje diz que está morrendo de amor pela fulana, uma semana depois já está morrendo de amor pela ciclana. Ele não sabe nem sequer ainda o que é amor. Às vezes confunde, como dissemos no domingo passado, às vezes confunde carisma, às vezes confunde uma atração normal, que às vezes um homem pode até sentir por outro homem, como nós citamos o caso de Jonatas e Davi. Eles tinham uma afeição tão grande um pelo outro, uma amizade tão bonita um pelo outro, eles tinham tanta afinidade um pelo outro, que Davi chegou a declarar na morte de Jonatas que o que ele sentia por Jonatas era até mais forte do que ele sentia pelas mulheres dele. Não é que eles eram o que muitas pessoas pensam, é que na verdade
nós podemos sentir isso por uma amizade verdadeira. E é normal, muitos casos de esposas que têm ciúme do marido com um amigo. Tem casos onde o marido tem ciúme da esposa com uma amiga que ela tem, que às vezes parece que ela se dá mais com a amiga do que com o marido. Se dá mais com o amigo do que com a esposa. É isso. Eu espero que vocês estejam entendendo. Estão compreendendo? Então, mas tem pessoas que confundem isso agora, porque o sexo é oposto. Então já vão confundir e acham que isso aí seria um amor para casamento. Não, irmãos, isso aqui inclui muita coisa. Quando é relacionado à vida a dois, isso existe uma complicação mútua muito grande. E eu vou tentar expressar aqui. Hoje nós vamos, como domingo passado, mais falar. Apenas vou citar algumas escrituras. No final, vocês que acompanham, nós poderemos reunir escritura, reunir mensagens e colocar isso mais solidamente. Mas por enquanto só vamos passando, só palestrando, e eu espero que isso ajude, certo? Primeira coisa, se um moço, ele observou a vida aos seus 25, 27 anos, ele já tem uma concepção formada do que ele quer da vida. Ele já passou por aquele abrasamento da flor da idade que a Bíblia fala. Então agora ele terá mais tempo, ele terá mais condição de selecionar melhor. Claro, o profeta diz que às vezes você tem que sacrificar um por outro. Nada errado em ser seletivo, mas só que tem um detalhe: você não tem que escolher segundo o seu gosto na maioria das vezes. Mas se você é um cristão, você vai orar e deixar que Deus decida a maior parte por você. Estão entendendo? Agora veja bem, se com 27 anos, vou recapitular um pouquinho rápido o que eu falei no domingo passado, porque muitos de vocês, uma boa parte não veio. A primeira coisa, esse rapaz com 27 anos, ele não pode estar dependendo mais de pai e mãe. Ele não pode estar dependendo da mãe, colocar o despertador para ele acordar para ir trabalhar. Ele não pode estar dependendo da mãe, se ele estuda, para a mãe acordá-lo para ele estudar. Ele tem que ter a sua independência. Ele já tem que ter um trabalho. Ele já tem que ter uma formação física. Por quê? Se ele pensa em se casar e pegar uma jovem como essa, já na idade certa de se casar, mas ele não tem um trabalho, ele não tem estabilidade, ou às vezes até trabalha, mas trabalha 15 dias aqui, 10 dias lá, ele não sabe nem o que quer e que trabalho ele quer. Quando na verdade, se é uma pessoa que tem a paz e bem estruturada, hoje, nesse país, na condição em que estamos vivendo, poderia ter uma faculdade, ou quem sabe feito alguns cursos, ou passados em alguns concursos, e até ter um trabalho fixo e sólido. Se ele pensasse num casamento, ele teria como sustentar, porque essa mulher aqui não vai viver só de abraços e beijos. Ela não vai viver só vendo um rostinho bonito, ela precisa de comer, ela precisa de beber, ela precisa de vestir. Ela precisa de alguém que o proteja, alguém que zele dela. E é por isso que muitos casam, pode ter até estatura, ter formação física, mas não sabe o que é a vida, não tem uma formação física. Porque às vezes casam e acham que uma moça como essa não precisa de shampoo para lavar a cabeça, o cabelo, que ela não precisa de roupas íntimas. E não fica olhando para mim desse jeito não, porque já sou pastor há 23 anos e eu já escutei de tudo que você possa imaginar. Certo? Ela precisa, para ser uma pessoa aciada, para ela continuar do jeito que está aqui, ela precisa de um cuidado, e esse cuidado tem custo. Então vê-la bonita como ela está ali na figura, e como muitas de vocês na casa de seus pais, onde seu pai já amadureceu e tem uma estabilidade, uma formação, e te faz, ou que você trabalha na sua casa e tem o seu dinheirinho à parte, onde você pode comprar o seu bom shampoo, você pode comprar o seu hidratante, você pode comprar o que você queira para ter uma pele razoável, para ter um cabelo razoável, se vestir compostamente e decentemente. Então vê-lo daquela forma não é muito difícil. Agora depois é você dividir o seu salário que você ganha, moço, para manter você e manter ela, e manter água, manter luz, manter aluguel, e manter
praticamente quase que tudo que ela tinha na casa do pai, você mantê-la agora. Aí é uma outra conversa. Porque quando vai se casar, eu vou ser bem aberto, eu não vou fazer rodeio, vou fazer como no domingo passado, certo? Mas tem muitos aí que na concepção mental dele, psíquica dele, quando vê uma moça formosa, uma moça bonita, e ele começa a namorar dela, ele esquece tudo no mundo, e só a única coisa que ele pensa é casar com ela e dormir com ela. E se ela não tomar cuidado, ele quer até dormir com ela antes do casamento. Então, que formação tem um moço desse, se tratando até de cristão? Ele não tem formação nenhuma. A única coisa que ele tem é uma mente voada que, em vez de ler a Bíblia e de procurar se amadurecer mediante dela, ele faz o que diz o Salmo 1. Ele se detém no caminho de ímpios e se assenta na roda de escarnecedores. Enquanto ele tem um culto aqui por semana, ele tem um trabalho onde tem 7 dias por semana para viver no meio de pecadores, ouvindo coisas perversas e pervertendo a sua mente e assim criando uma concepção do que é a vida. Meus irmãos, o que passa em televisão é uma coisa, o que você vê na internet, como eu sempre falo, quando você abre ali o Facebook, você vê todas aquelas declarações amorosas, eu quero ver aquela declaração depois de 6 meses de casado. Como eu disse aqui, alguém fez um levantamento, foi dar uma palestra para mulheres casadas, senhoras que haviam se casado. E aí o palestrante disse: quantas de vocês disseram para os seus maridos que vocês o amam hoje? E aí uma olhou para a outra e disse: você, nenhuma delas tinha dito nada. Deixa eu tomar uma água porque essa é boa. O palestrante disse: então pega cada um de vocês seu celular e manda um SMS para eles e diga assim: meu querido, eu te amo. E depois vocês me tragam a resposta do que eles falaram. O que eles responderam quando vocês disseram eu te amo. As respostas mais absurdas que você já ouviu. Um disse para ela assim: você está bem? O outro disse: já sei, você bateu o carro, né? Respostas mais absurdas que você possa imaginar. O outro disse: está precisando de dinheiro? Essa é a realidade. Agora, quando se tem uma formação, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E assim eu vou adiantando, de vez em quando eu vou adiantando, porque aqui nós vemos o rapaz, aqui nós vemos a moça, aqui nós vemos esse casal junto, eles estão conversando. Depois, no próximo estudo, se Deus permitir, nós vamos ver os dois já decidindo e levando isso para o altar. Aí depois nós vamos ver os dois com o gurizinho no colo. A primeira coisa, quando você vê um rapaz como esse, ele não pode ser totalmente derramado. Quando você vê uma moça dessa que não consegue dormir, que é a noite inteira no celular falando com o candidato, ou se ele também fica o tempo todo no celular com a candidata, não é um bom sinal. Isso é prova de que ele ainda não tem equilíbrio. Ele não sabe separar o que é o dia a dia da vida e o que é um relacionamento amoroso. Primeiro, por quê? Isso vai acontecer automaticamente. Vai acontecer automaticamente. Primeiro, por quê? Conforme vai vindo as dispensações na vida deles, por exemplo, aqui ainda estão separados. Ele está se formando, ele está se preparando. Ela está se formando, está se preparando, decidindo o que quer da vida e se estudando a si próprio. Depois eu volto aqui, se eu esquecer, eu vou deixar essa ponta solta aqui e vou voltar um pouco atrás no raciocínio. A primeira coisa que esse rapaz tem que fazer é estar aberto ao aprendizado. Primeiro tem que se conhecer a si próprio, que muitos de nós não conhecemos. Tem muitas pessoas que querem conhecer o candidato, conhecer a candidata, mas nem ele conhece ele ainda. Aí você diz: mas como conhecer-se a si mesmo? Como cristão, a Bíblia nos recomenda em 2 Coríntios 13: examine-se a si mesmo, se ainda permanece na fé. Coríntios 11 diz também a mesma coisa:
o homem examine-se a si mesmo, como vamos fazer nessa noite, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que é examinar-se a si mesmo? Agora, para você examinar-se a si mesmo, você tem que ser sincero consigo mesmo. Você tem que ser sincero consigo mesmo. E como ser sincero consigo mesmo? Sondando as suas atitudes, o que você faz, o que você fala, a forma em que você age, não com o que eu acho, penso. Eu vou repetir os ditados como: eu acho, esse eu acho tem que riscar ele. Eu penso, tem que riscar. Você tem que se examinar aqui. E se você não é bom de leitura, pelo menos seja bom de ouvido mediante o que você está aprendendo. Se você tem confiança no que você está aprendendo. Porque tem pessoa que ele não consegue vencer-se a si mesmo, e já no namoro os distúrbios começam. Já são infelizes quando começam no relacionamento. Primeiro porque não se conheceu a si próprio. Como se conhecer a si próprio? Escuta, eu sou ciumento. O que é ser ciumento? Vou falar num palavreado comum para vocês entenderem. Pode ser? É ver chifre na cabeça de cavalo, como diziam os antigos. É ter ciúme de coisas que não existem. Estão entendendo? Esse é o primeiro sintoma. Você tem que examinar a si mesmo. E aí o que acontece? Você tem que ir pela Bíblia, porque quando o ciúme em excesso, se eu fosse para o livro de Levítico, a Bíblia chega a dizer que isso também é um espírito. Quando o homem tem espírito de ciúme, aí tinha que levar diante do teste do sacerdote, o sacerdote fazia. Agora, a primeira coisa, como é que você vai se envolver num relacionamento se você sabe que você é desequilibrado? Como é que uma moça quer se envolver num relacionamento se ela mesma se conhece e sabe que é ciumenta demais? Você tinha que se curar primeiro. Estão compreendendo? Tinha que se conhecer a si próprio e se curar primeiro. E como é que se cura? Aos pés de Deus. Por exemplo, não tem temperança, não tem equilíbrio, não consegue separar as coisas, como eu estou dizendo. E você deve fazer isso. Quando isso começar a acontecer, você olha para o celular, pensa 2, 3 vezes. E se ele está trabalhando, deixa ele trabalhar. Ela está trabalhando ou está estudando, deixa ela trabalhar, deixa ele estudar. Então você tem que começar a estudar-se a si mesmo. E outra coisa, se valorizar a si próprio. Conhecer os seus valores, ser uma pessoa exaltada é uma coisa, e conhecer os seus valores pessoais é outra coisa. Porque quando nós examinamos a nós mesmos, nós tanto vemos os nossos pontos altos, como nós vemos nossos pontos baixos. É como Jesus quando esteve na terra. João mesmo disse que, ou o profeta Isaías, que os altos seriam abaixados e os baixos seriam exaltados. E você vê que Jesus trouxe um nivelamento, amém? E nós temos que trazer a nossa vida para esse nivelamento. Aonde estamos em excesso, tirar. E aonde falta, nós levantarmos. Em primeiro lugar, se esse moço conhece a si mesmo, e ele já definiu o que quer da vida, se essa moça se conheceu a si próprio, teve uma formação física, psíquica, se conheceu a si mesmo, tirou seus excessos, quando eles começam a conversar, rapidamente eles vão descobrir se um interessa para o outro. Captaram? Meia dúzia captou. Então eu vou voltar aqui atrás de novo. Quando vocês não disserem que entendeu, eu não vou parar. Se esse rapaz descobriu os seus valores, ele chegou aos 27 anos, ele tem um trabalho, ele já conseguiu ter uma individualização na sua vida. Um indivíduo. Ele é indivíduo, ele não está ligado a ninguém mais. Ele está na casa do pai, ou pode morar com o pai e com a mãe, mas ele tem as suas contas pessoais. Se ele é um camarada justo, ele até ajuda seu pai e sua mãe, diz: toma isso aqui porque eu não como de graça, não bebo de graça, e minha mãe não é empregada. Essa é a minha concepção pessoal. Então toma essa mesada por mês aqui para ajudar nas despesas. E o restante, o que ele pensa? Ele pensa num futuro, e ele como cristão não tem vício, não tem nada. O que ele vai fazer? Se preparar para o futuro. Certo? Estão compreendendo? Então ele tem um trabalho, se ele estuda, ele tem uma vida definida. E tem uma coisa, se ele é um cristão e vai estudar, chega lá, tem aqueles rostinhos bonitos, tem aquelas pessoas que vai estudar, mas não estuda. Vai lá para gastar tempo e jogar charme.
paquerar, namorar, etc, etc. Então ele tem que pôr na sua cabeça: eu vou lá para estudar. Eu vou para o trabalho, eu vou trabalhar. É raro, mas acontece. Eu já vi relato de pessoas que nem afirmam ser evangélico, de conseguir isso para suas vidas. Agora, tudo é questão, meus irmãos. Aí você diz: mas o que tem isso a ver com o cristianismo? Já já nós vamos chegar lá. Entenderam? Ah, mas não é só ver se tem um novo nascimento. Irmãos, o novo nascimento que o profeta disse é relacionado também a um caráter. Não pense que quando você tem um novo nascimento você já tem caráter, não, porque o caráter é na parte natural da sua vida. Tem muitas pessoas que têm caráter e não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor na sua alma, é a bênção da sua alma. Nem sequer nem se. Ó, eu vou só falar estatística. Tirando do Japão, a Índia é um dos países mais idólatras do mundo. Eu não sei qual que é mais idólatra, se é o Japão ou é a Índia, em crendice, em ateísmo e adorar coisas que dizem que nem Deus, que são Deus, quando na verdade não são deuses. Nós conhecemos, sabemos que é um só Deus. Mas preste atenção, foi feita uma pesquisa recente. Qual o país que tem a juventude mais infiel em todo o mundo? Vocês não querem arriscar um palpite? Hã? O Brasil. Vou fazer outra pergunta: qual é o maior país cristão do mundo? O Brasil. O que está acontecendo? É aí aonde se esquece, por exemplo, a Índia e o Japão. Esses tempos atrás eu vi numa revista, estava na recepção de odontologia, e lá estava a revista lá, e eu comecei a folhear a revista e ver alguma coisa que serviria para ler. Estava uma matéria sobre a Índia. Diz que o pessoal do Ocidente, dos Estados Unidos, do México, os empresários começaram a investir na Índia, mas precisava do consumismo, precisava que os jovens consumissem mais. E aí começaram a induzi-los a frequentar baladas, etc, etc. Sabe o que aconteceu? Não deu resultado, porque as moças e o moço ficavam, as moças num canto e os moços no outro. Não era a cultura deles. Estão compreendendo? Agora faz uma balada para você ver se até a maioria dos crentes do Brasil não estão lá na balada. Isso é questão de formação. E muitos querem dizer: não, porque tem que fazer o culto doméstico. Não adianta culto doméstico. Você vai gastar 15 minutos no culto doméstico, tudo bem, é bom. Mas isso tem que começar já do berço, tem que começar da concepção. E outra coisa, é que eu digo para você, depende de cada um em particular. Eu estou gastando meu tempo aqui, ó. Se eu gastar 1 hora, e às vezes se passar de 1 hora, tem alguns que são obrigados a ir embora por causa dos seus compromissos. Agora vão para a escola e fica lá, são 6 dias ou 5 dias de aula, ou 4 dias que seja. Ocupa meio dia dentro de uma sala de aula, ouvindo tudo o contrário do que eu estou falando aqui. Aí agora depende dessa formação aqui, ó, do que você quer da sua vida, o que você escolhe para a sua vida. Porque se sendo o maior país cristão do mundo, a juventude mais infiel é a do Brasil, aí você vê como essas coisas refletem. Como que reflete? Se você vê alguém postando, me desculpe, eu estou aqui para ajudar vocês. Se você vê alguém, até que dos nossos, postando fotos que esteve num casamento, prepara-se para você ver as fotos, porque até ela, que se diz cristã, vai estar lá maquiada. Se é um aniversário, tem que se maquiar. Se é um casamento, tem que se maquiar.
Tem que acompanhar o ritmo lá, ou então se sente um patinho feio. Irmãos, problema particular deles. Seja uma pata feia ou um pato feio, mas seja honesto consigo mesmo e seja o que você é. Você não tem que se preocupar com a opinião particular. Você tem a sua própria formação, eles têm a deles. Se é que temos. Não é porque eles dançam lá, porque eles fazem o que fazem, que você tem que acompanhar esse mesmo ritmo. E outra coisa, tome cuidado com parentes. Porque se esse rapaz foi influenciado por tio, tia, primo, quem quer que seja, ele não vai definir a sua vida. Ele tem que definir a sua vida independente de relacionamento familiar. Ele escolheu essa vida. E ele tem que seguir ela. Porque agora, se ele tem uma formação, escolher algo para a sua vida, aí vai no aniversário do priminho, chega lá, todo mundo está rodando uma cervejinha, então ele vai, para não ficar feio, porque todo mundo olha, tem aquela cara de, você não bebe? Eu não sou muito chegado. Aí começa aquelas desculpinhas. Fala logo a verdade. Não, eu não. O que tem álcool para mim não serve. Correto? Mas por quê? É contra a religião? Não. A Bíblia diz que isso tira o senso de um homem. Daqui a pouco ele vai começar a ver coisas que não deveria ver. Ele vai começar a pensar coisas que não deveria pensar. A Bíblia diz que leva o vinho, o escoar do vinho leva o homem a olhar a mulher do próximo. Ela disse, não foi eu. Então você não precisa olhar para mim desse jeito não. Preste atenção. Então ele definiu. Ele tem uma definição. Se ele for pensar no que o primo faz, no que a tia faz, nas festinhas sociais de família, eu desde que comecei a analisar esse livro, teve muitas pessoas da minha família que não me entenderam e até hoje não me entendem, e eu não me preocupo muito. Porque quando eu vi o próprio Jesus dizendo, quem é minha mãe, meus irmãos e minha irmã? Eles são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses são minha mãe, meus irmãos, minha irmã e quem sei. Agora, porque é parente segundo a carne, agora eu vou ter que engolir tudo que eles fazem? Não. De jeito nenhum. Somos parentes, estamos na mesma família, só que tem uma coisa. Se você escolheu isso para a sua vida, Deus te abençoe. Agora eu escolhi isso para a minha vida. Então ele tem que ter uma formação. E ela também tem uma formação. Vocês estão compreendendo como as coisas incluem na formação? Aí o que acontece? Ele escolheu o que quer para a vida. Ela escolheu o que quer para a vida. Então, ele chegou numa concepção que ele teve que aprender e está aprendendo. Examinou-se a si mesmo. Então a primeira coisa, quando ele e ela se estudaram, se conheceram a si próprio. Olha, eu tenho dificuldade. Ela pode pensar, ele disse, amanhã ou depois eu terei que ser uma mãe de família. Os filhos vão aparecer. Eu terei uma casa para cuidar, trabalhando ou não, porque eu sou uma pessoa de classe, nem sequer de classe média, eu sou de classe baixa, classe pobre. Então eu não tenho condição de pagar uma empregada. Então eu vou ter que, se eu escolher trabalhar, eu teria uma casa para cuidar. Então eu vou ter que começar a me virar. Eu vou ter que começar a me formar e me preparar. Eu tenho que saber fazer uma boa alimentação. Eu tenho que saber cuidar de uma casa. Eu tenho que me auto-preparar para isso. E aí ela começa a se preparar, a ter essa concepção. Ele também da mesma forma. Se amanhã aparecer uma dificuldade, como é que eu vou agir? Então ele tem que ter essa preparação. Independente de pai e mãe, porque não adianta a coisa apertou, corre lá no pai, ou corre na mãe, porque tem filho que está de cabeça branca e está até hoje dependendo do pai. A coisa apertou, corre lá no pai, a coisa apertou, corre lá na mãe. Não funciona, você tem que ter sua independência. Aí os dois começam a se conhecer. Agora, se eles não se conhecem, deixa eu voltar aqui. Os primeiros distúrbios já começam quando se encontram aqui. Começa a conversar com ela, começa a se relacionar e vamos dizer assim, aí põe lá no Facebook, fulana, mas fulano está num relacionamento sério. Me desculpe, mas às vezes eu fico rindo sozinho. Que relacionamento sério é esse?
Me desculpe, mas tem coisa que não tem jeito, você tem que rir. Você vê o camarada um mês antes, fazendo cada declaração, vai a página do Facebook todinha ele fazendo a declaração. Ai, meu amorzinho, eu estou com saudade, eu tenho que te ver e não sei o quê. É mês que não passa, que não sei o quê. Dentro de 2, 3 meses, aquele amor. Aí aparece outra pretendente, outro pretendente. Aí ele começa tudo de novo. Ai, estou num relacionamento sério. Me desculpa. Cadê? Que seriedade é essa? Vocês estão me seguindo, irmãos? Então não tem definido ainda o que quer. E outra coisa, se ela já é uma moça de 24, 25 anos, com todo respeito aos irmãozinhos novos aqui, vai assumir um compromisso com um rapazinho de 17, 18 anos, que essa semana ele quer casar, semana que vem já não quer casar mais. Essa semana ele está num trabalho, semana que vem ele diz, eu não quero, eu vou fazer esse outro. Ela vai pegar um filho para criar. Vocês estão me entendendo? Ou ele, se pega uma menininha também de 14, 15 anos, 16 anos, que já pensou em casar, ele com 26 anos, ou 27 anos, que apenas não sabe nem, a mãe tem que fazer tudo, quando é 10 horas da manhã, ela está levantando e está lá na mesa ainda passando margarina no pão, porque a mãe já fez tudo. Eu não estou ferindo sentimento, será que eu estou? Eu acho que não. E ela quer casar, mas não é, sabe por quê? Porque ela casou? Porque a concepção dela assim, olha que homem, olha que tipão. Eu vou ser bem aberto. Amém? Eu sempre fui chegado em homem de cabelos escuros. Olha que sobrancelha grossa. Eu gosto de homem assim. Olha, eu gosto de homem que tem o peitão bem largo, assim, um tórax forte. Porque a concepção que ela tem até hoje é isso. Só que tem uma coisa: cabelo escuro não trabalha, sobrancelha fechada não trabalha, peitão largo às vezes serve só para levar uma tijolada. Mais nada, certo? Porque às vezes só tem tamanho, como diz os antigos, né? Só tem tamanho, a formação não tem nada. Estão me seguindo, irmãos? Mas ela só tem 14, 15, 16 anos, o que ela pensa é isso. É as conversinhas de escola. Quando chega um candidato novo e ele está todo, né? Aí você só vê os tititi, as conversinhas. Você viu o olho dele? Você viu o tipão dele, que não sei o quê? Isso é coisa de criança, meus irmãos. Coisa de criança, compreenderam? Preste atenção. Mas quando há uma formação, quando há algo dentro dessas pessoas que já tiveram um amadurecimento, quando vão conversar aqui, a coisa é outra. Amém? Já amadureceram. Se não, os primeiros distúrbios começam aqui. Primeiramente, começam a conversar, já confundem as coisas. Estão em namoro, namoro é observação. Mas um já se sente proprietário do outro. Olha, eu não quero que você tenha amizade com fulano, não quero que você tenha amizade com ciclano, não quero... Ué, será que ele não amadureceu o suficiente para saber o que é bom, o que é ruim para a vida dele? Ela também na mesma forma disse, olha, só que tem uma coisa, eu não quero que você se relacione com fulano, com ciclano. Ué, eles não tiveram tempo suficiente para se formar, ele não decidiu o que ele queria da vida. Estão compreendendo? E outra coisa, eles têm que chegar numa concepção que nem esse aqui, ele está obrigando ela a gostar dele, nem ele está obrigando ela a gostar dela. Ela gosta dele, ou vice-versa. Nem ele está obrigando ela, nem ela está obrigando ele. Estão se conversando, estão se conhecendo, por quê? Para ver se a formação que ele recebeu, o que ele pensa de uma vida, de ser um pai, de ser um homem estruturado, se bate com a ideia dela para os dois se unir. Porque o profeta diz que quando um casal encontra o parceiro e a parceira real, eles fazem como um cunho. O carpinteiro sabe o que é isso. Você vai emendar duas vigotas, você corta no esquadro certinho, um lado, corta o outro, e depois quando une que bate o prego, parece que é uma vigota só. Por quê? Porque ambos mediram as suas formações, o que pensam da vida, e quando se casam ali, irmãos, o que acontece? Se não tem excesso, se está tudo equilibrado,
eles vão viver felizes. Você sabe por quê? Ele não vai precisar cobrar dela, porque você tinha que ser mais isso, você tinha que ser mais aquilo, e nem ela dele, porque eles são equilibrados e escolheram e decidiram o que eles queriam para a vida deles. Porque se conheceram antes. O problema é que muitos deixam para conhecer isso aí só depois que casa, porque enquanto estão aqui, a única preocupação é conhecer o tamanho dela, a largura do quadril dela, a cor do olho dela, como eu disse, o cabelo preto dele, o olho azul, ou o que quer que seja. O que eles olham é isso aqui. Não tiveram tempo para conversar, se conhecer as outras partes. Aí depois que casam, que se unem aqui, que depois que casam, aí vão se conhecer. E aí a coisa já não encaixa. Aí o que faz? Aí já vieram no altar, fizeram o pastor de bobo, aquelas testemunhas que arrumaram, que ouviram eles falaram sim. Não tem satisfação para dar, porque com 1 mês ou 2 ou 6 meses de casado, ele fala para ela, disse, olha, dizer para você que para mim não dá mais. Não dá? Você é homem ou o que você é? Você teve tanto tempo para ver se dá, você não dava, agora não dá mais? Mas por que não dá? Não, porque lá em casa minha mãe não agia desse jeito. Ah, você não teve tempo para ver como é que ela agia na casa dela? Estão seguindo? Cadê a formação? Não se preocupou com isso, não conheceu esse lado. O que tem de gente comendo a unha, Deus abençoe vocês. Cuidado para não sangrar. Mas preste atenção. Eu gosto de ver um ambiente assim. Vocês estão pensando. E isso é bom. Quem pensa, calcula. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Aí eles começam a conversar, começam a se entender. Se ela não tem uma formação e ele não tem, os distúrbios já começam aqui. É fácil notar. É fácil notar se você é uma pessoa que começa a observar. Às vezes um distúrbio de ciúme, um desequilíbrio. E outra coisa, tome cuidado com esses tudo bonzinho, tudo certinho. Está errado isso aí. Porque não existe gente bonzinho e tudo certinho. Se você conhece um rapaz e ele é tudo certinho, é tudo bonzinho, toma cuidado, porque alguma coisa é errada. Ele está escondendo a unha em algum lugar. É melhor você fazer ele mostrar as unhas antes. Porque depois que ele mostrar depois, a unha pode ser muito grande. Não existe esse negócio de bonzinho e certinho demais, não. Porque são seres humanos. Entendeu? E eu acho uma fraude quando um rapaz está aqui com a moça, ele vender e fazer uma propaganda enganosa do que ele é quando ele não é. E a moça também fazer uma propaganda enganosa. Devia, olha, o negócio é o seguinte, se você acha que dá, vamos, mas eu não sou o que você está pensando. E outra coisa, começou já o distúrbio aqui, imagina quando casar, porque tem muitos que falam assim, não, quando casar, aí, eu acho que ele vai mudar. Muda não, viu? Às vezes pode piorar. Então, estão conversando agora, vamos deixar os dois conversar aqui, certo? Amém? Vamos dizer, arrisca o nome para ele. E se eu falar João e Maria, todo mundo fica bravo. Os João e as Maria ficam bravos. Ah, só é João, só é Zé, só é Maria. Certo. E ela? Raquel? Então tá bom. Bonifácio e Raquel. Certo? Como é que você chama? Chamo Raquel. E você? Sou Bonifácio. Certo? Raquel, quantos anos você tem? Estão se conhecendo. Certo? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 24 anos. E você, Bonifácio, quantos anos você tem? Só eu tenho 27 anos. Certo. Você trabalha, Raquel? Trabalho. Pretende trabalhar a vida inteira? Aí a Raquel vai responder, se ela é uma pessoa bem informada, disse, olha, eu vou casar, eu tenho prioridades, eu queria ter uma família. Um bom sinal.
certo? Um bom sinal. Eu quero trabalhar, mas até onde eu puder trabalhar, porque minha prioridade é ter filhos, e eu queria ficar com os filhos, eu queria ter tempo para os filhos. Aí Bonifácio vai, bom. E você, Bonifácio, trabalha? Trabalha. Aonde? Desculpa a curiosidade. Eu trabalho na empresa tal. Há quanto tempo você trabalha lá? Faz uns 6 meses. Sério? É. Mas e por que você só faz 6 meses? Você disse que tem 27 anos? Não, a empresa lá faliu, mas eu trabalhei... Quantos anos você trabalhou na empresa anterior? Eu trabalhei 7 anos, mas lá faliu, eu te peguei o acerto e tive... certo. Mas você falou assim, não, eu trabalhava na outra empresa, mas você sabe, lá tinha um encarregado que pegava no meu pé e não sei o quê. E... já não é um bom sinal. Mas por que ele pegava no seu pé? Ele era muito chato, muito... Aí o Bonifácio, aí ela já me fala, pensar. Esse camarada não tem muita estabilidade e equilíbrio. Porque quem tem equilíbrio, ele consegue passar por a maioria destas coisas. Eu não digo todas, mas a maioria ele passa. Tá? Estão vendo a formação? Aí ele pergunta para ela. Aí tudo bem, estão se entendendo. Pergunta para ela. E você? O que você faz? Você diz, olha, eu trabalho numa loja assim, 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 etc, etc. Mas agora vamos falar sobre, você disse que quer casar e ter filhos, ter família, certo? Qual a comida que você mais gosta de fazer? E se ela disser, olha, eu vou falar a verdade para você, eu não sou muito de cozinha não. Como assim? Não, eu acho que eu não nasci para cozinha não. Como é que faz? Aí ele já tem que analisar. Mas como assim você não é de cozinha? E como é que, se você casar um dia, como é que faz? Eu não sei não, mas você pode ter certeza. Vocês não vão falar nada? Como é que uma dona de casa não é de cozinha? Né? Alguém já deu uma opção aqui, não funciona. Vai comprar marmita? Não vai funcionar. Certo? Ô Raquel, que horas você levanta? Aí ele disse, olha, você não repara não, mas eu gosto da cama, viu? Você gosta da cama? Gosto da cama. Mas assim, quantas horas você dá? Não, porque você sabe que o sono, eu estudei sobre o sono é bom para isso, o sono é bom para aquilo, o sono é bom para aquilo outro. E o sono é uma coisa boa, você sabia? Pessoa que não dorme correto, ele está sujeito a depressão, ele está sujeito a esgotamento nervoso, ele está sujeito a muita coisa, correto? Mas quantas horas cientificamente foi provado que um ser humano deveria dormir por dia, 24 horas? Dentro de 24 horas? 8 horas. Isso quer dizer que se deitar 10 horas da noite, 6 horas da manhã já tinha que estar de pé e em perfeita forma. Compreenderam? E são 8 horas. Agora tem gente que dorme 14 horas e não dá. Aí é o que? Falta de equilíbrio. Então, que hora que você levanta, Raquel? Que hora que você deita? Deito tal hora. E que hora que você... eu vou falar a verdade, eu gosto da cama. Aí ele já começa, se tem uma formação, deve pensar, escuta, peraí. Ela não é de cozinha, diz que não é muito chegada em cozinha. Ela diz que gosta de dormir além do normal. Porque dormir, todo mundo tem que dormir. Espera aí. Agora o Bonifácio está sozinho lá no trabalho, pensando e raciocinando. Aí ele faz perfila ela e disse, nossa, mas ela é bonita demais. Mas se Deus quiser eu vou orar e esse quadro vai mudar, ela vai... Não, você não deve deixar esse lado te vencer. Amém, meus queridos? Você não pode deixar esse lado te vencer. O que você vai falar? Disse, olha, o negócio é o seguinte, não importa a aparência dela, eu tenho que encontrar uma mulher que preenche
os requisitos que eu creio que um homem casado deve ter. Amém, meus queridos? Mas se não, o que vai acontecer? Aí quando casa, e aí ele passa a ter um relacionamento mais íntimo com ela, e ele vai até esquecer um pouco a aparência dela. Aí as consequências vai começar a chegar. E quais seriam as consequências? As intrigas e as brigas. Por quê? Porque esse fator não foi analisado antes. E quando na verdade isso tinha que ser visto antes do casamento, muito antes. Mas não olham, não analisam. E aí o que acontece? Aí depois vem as intrigas e diz: olha pastor, se eu pensasse que era desse jeito. Mas pensou o quê? No tempo de namoro não quis conhecer, não se preocupou com essa parte. Se preocupou em visitar ela, em passear com ela, implicando com o pai, porque seu pai não me deixa eu sair com você. Mas por que ele quer sair com ela? Quer exibir com ela por aí. Vocês estão me compreendendo, igreja? Olha, nós vamos parar por aqui porque o tempo não permite mais. Já vai dar 1 hora de palestra. Mas depois nós vamos seguir com essa conversa. E aí você vai ver por que muitos casamentos não dão certo. É porque na verdade já estava errado quando ele começou a conversar com ela. Se preocupou com essas coisas, ele já viu. Perfilando ela, ele já viu que não ia dar certo. Mas ele arriscou. O que ele fez? Ele disse: olha, eu vou orar e vou pedir a Deus para que mude isso. Irmãos, só se a sua oração for muito poderosa. Mas se já é um defeito de caráter, é algo que já não se formou e ela mesmo, sozinha, não pensou da vida, o que seria uma vida a dois, você pode ter certeza, você vai carregar uma sequela desse casamento para o resto da sua vida. E depois, e não adianta ficar batendo em ferro frio, você vai ter que encarar a realidade e honrar o compromisso que você fez. É isso que vai ter que fazer, tá bom? Vamos nos pôr de pé. Você tem uma gratidão a Deus? Então vamos orar junto, com as cabeças curvadas, os olhos fechados. Quantos aqui foram ajudados por Deus nesta noite? Deus abençoe vocês. Eu fico grato porque aí eu vejo que é resposta de oração. Quantas moças vão pensar melhor de agora em diante depois disso? Deixa eu ver a sua mão. Olha aí, ó. Isso é maravilhoso. Quantos moços vão pensar diferente de agora em diante? Deixa eu ver a mão de vocês. Nossa. É que vocês estão com o olho fechado, mas se vocês tivessem com o olho aberto, vocês iam ver quantas mãos levantaram. Isso é uma maravilha, irmãos. Vamos crescer em Cristo Jesus, em todos os sentidos. Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos nesse instante, Pai, pela Tua misericórdia estendida. E eu tenho certeza que nós vamos ficar aqui até o arrebatamento. E não vamos chegar à perfeição que nós queremos. Essa perfeição virá do Senhor, quando a graça suprema virá na hora suprema. Mas Senhor, o Teu Espírito que está em nós nos impele a essa perfeição. E nós queremos ser perfeitos, Senhor. Todo esposo quer ser um esposo perfeito, a esposa quer ser uma esposa perfeita, se é que tem o Deus perfeito em suas almas. E esses moços, essas moças, Pai, que possam pensar, nós não estamos querendo, como disse Paulo, enlaçar, embaraçar a ninguém, mas estamos tentando facilitar a caminhada deles, Senhor. Ajude eles em suas escolhas, em suas formações, que eles possam pensar, ter estabilidade, se equilibrar, até mesmo de começar a um relacionamento, a conversar, a conhecer alguém, porque às vezes nem sequer se formou a sua concepção pessoal, não se equilibrou, e os distúrbios já começam no namoro, Senhor, e aí as coisas não andam como deviam andar. Eu oro nesse instante e peço, meu Pai, mesmo os que já são casados, cada um, Senhor, possa se analisar dentro disso que foi falado e perfilar a sua vida e dizer: meu Deus, como eu ando errado e como eu vejo errado. Me ajuda, Senhor, a chegar aonde eu preciso chegar, e me ajude a criar meus filhos e minhas filhas pensando nesse ideal do que será a vida no futuro para eles. Eu entrego, Pai, cada um deles em Tuas mãos e peço essas muitas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos cantar um hino e em seguida o pastor vai estar aqui já lendo as Escrituras para nós. Graças ao nosso bom Deus. — 432. Se atentamente ouvir a Deus, correto? E os mandamentos seus obedecer,
O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações aonde eu passar. Ou seja, você tem que carregar isso dentro de você, isso está em você, amém? Anota aqui, está irmão Sérgio. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Amém? Então vamos obedecer a voz de Deus, vamos obedecer a sua palavra. E deixa eu repetir o que está escrito lá no livro de Provérbios: não seja um moço levado por si mesmo, não deixa você mesmo te guiar, deixa a palavra de Deus te guiar, deixa o Espírito Santo te guiar e fazer uma formação dentro de você. Depois que você tiver formado já o que você quer para a vida, o que você decidiu para a vida, aí busca alguém para compartilhar isso com você, amém? E estuda junto com ela os seus ideais para o futuro antes, porque depois que já estiverem junto, vocês vão ter dificuldade, porque aí vão ter intimidades, vão ter certas liberdades que aí muitas vezes causa até desrespeito a essa certa liberdade. Mas vamos analisar isto, e isso, como disse no princípio, que não seja um desânimo para ninguém. Não é que a vida de casado é tão complicada assim, não é tão complicada assim, mas toma pelos meios corretos. Se fosse tão complicado, nós não tínhamos aqui casamento de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não é tão complicado assim não. Mas hoje, como disse, nós estamos vivendo num país que é conhecido mundialmente como o país onde só pensa em sexo, carnaval e futebol. E nós temos que mudar essa concepção. Nós que conhecemos a verdade, certo? Então, pense melhor em todos os aspectos e principalmente centralizado dentro do que diz a palavra, dentro do que diz a mensagem do dia. Tá bom, meus queridos? Deus Todo-Poderoso, nós temos a ceia do Senhor pela frente agora, Pai. Vamos ouvir a leitura aqui, e essa leitura nos conscientiza que não devemos tocar no pão e tocar no vinho indevidamente. Por isso pedimos que o Senhor venha nesse instante, mediante a Tua Santa Palavra, nos ajudar em todos os aspectos, onde nós temos transgredido e falhado, Pai. Se temos o Espírito Santo, não foi desejando fazer nada do que era errado, mas o pecado que está em nós, o lado humano nosso, Senhor, que às vezes não deixa nós fazer o certo que queremos fazer, mas o certo que não queremos é que às vezes terminamos fazendo, Pai. Mas cremos que agora o Cordeiro continua ali no trono, intercedendo, e pedimos que seja misericordioso conosco, do mais alto à mais baixa transgressão, porque nos arrependemos e confessamos a nossa indignidade diante da Tua dignidade, em um nome de Jesus Cristo. Amém.